Então, gente, eu tô aqui para fazer um vídeo. Eu espero que não fique muito longo. Eu tenho medo que fique, porque o assunto é um assunto que eu gosto muito e que é capaz de ficar um pouquinho mais longo. Mas é sobre esse filme que entrou em cartaz no Brasil agora, há poucos dias, o filme Judy, né? É um filme que está dando o que falar entre os fãs da Judy Garland, porque, na verdade, assim, primeiro é a primeira vez em que a indústria de Hollywood dá atenção à história dela, né? E eu acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que um filme sobre a história dela é produzido e tem todo esse arsenal, né, de prêmios, né, nessa temporada de premiações, né? E a Renée Zellweger tem arrebatado todos os prêmios. Provavelmente ela vai levar o Oscar de melhor atriz. Então, eu vou começar falando, na verdade, do que me levou a assistir o filme, que eu assisti, na verdade, muito antes de estrear aqui no Brasil, e muito antes de estrear no Festival de Cinema do Rio. Muito antes, porque eu fiquei muito curiosa, porque os fãs, principalmente os fãs gringos, na verdade os fãs gringos, né, porque o filme estava em cartaz lá no passado, já há um tempão, lá fora, né? Estados Unidos e Europa. É uma produção independente, um filme feito na Inglaterra, e eu vi os comentários das pessoas que conhecem, principalmente, assim, claro que os comentários que eu levei a sério mesmo, foram os comentários das pessoas que conhecem a história da Judy Garland, né? Que é uma história fascinante, é uma história de uma mulher que viveu muito pouco, né? A minha mãe outro dia fez um comentário para mim muito forte, um comentário que eu falei, nossa, uau. Ela falou para mim o seguinte, ela disse, nossa, Daniela, essa mulher não viveu nem 50 anos, mas ela fez tanta coisa, quanta coisa que ela produziu. Eu falei, mãe, é verdade. Realmente, para uma pessoa que viveu 47 anos de idade, de vida, ela fez muita coisa no cinema, muita coisa nos palcos, né? E na música também. Então, os comentários simplesmente eram de que o filme continha muitas mentiras em relação ao último ano de vida dela em Londres. Ela foi para Londres passar o último, infelizmente, que foi o último ano de vida dela, né? Porque ela nos Estados Unidos não tinha mais como se manter e a vida em Londres para ela era mais acessível. E ela conheceu o último, que foi, na verdade, acabou sendo o último marido dela, o Mickey Deans, que era um rapaz mais novo que ela, que trabalhava como disc jockey nos clubes noturnos de Londres, era um cara descoladão, e era um cara que fazia outros bicos também. Só que eu sei que o Mickey Deans não era um cara... Ele não era um cara muito bom, sabe? Não era. Não era. Todo mundo que conhece a história dela sabe que ele não era aquela maravilha, né, de gente para ficar com ela. Só que a Judy, naquela época, 1968 e 1969,
ela estava completamente sozinha, né? Ela teve uma história de vida muito fascinante, como eu disse antes, mas também com passagens muito trágicas, né? A exploração que ela sofreu com o Louis B. Mayer na MGM, que botava a mão no peito dela para dizer que ela cantava com o coração, né? E ela tinha 14 anos de idade. Então até abuso sexual ela sofreu lá dentro. E aquela mãe monstruosa que ela tinha, que colocou a própria filha para tomar remédios controlados assim que ela assinou o contrato, né? Inclusive, eu já ouvi falar que antes mesmo dela assinar contrato com a MGM, a mãe dela já dava remédios para ela e dava café para ela. Quer dizer, café para uma criança. Café, ele acelera a pessoa, né? A cafeína, inclusive. Eu, eu não aconselho cafeína para criança, né? Mas, enfim, era a dona Ethel, né? Stage mother, né? Uma mãe de palco que era extremamente ambiciosa e colocou todas as fichas dela, na verdade a frustração da artista que ela não foi, em cima da Judy. E ela foi uma péssima mãe, né? E ela... Então, quando a Judy estava em Londres, nessa época de 68, 69, ela estava procurando mais uma companhia. Ela precisava, eu acho que mais que uma companhia, eu acho que em primeiro lugar ela estava precisando ter um lugar para morar, porque ela estava sem ter onde morar, ela não tinha mais dinheiro para bancar nada, ela saía fugida com os filhos, os 2 filhos menores, dos hotéis, porque ela não tinha como pagar a conta do hotel, ela estava totalmente falida e estava muito difícil para ela conseguir trabalho, porque infelizmente os vícios que foram impostos a ela na infância já estavam, infelizmente, ali mostrando seus sinais de agressão total ao corpo dela e à mente, né? Então, ela precisava de um lugar para morar e de comida. Ela precisava comer também. Então, ela conheceu o Mickey Jeans e ela conseguiu um teto para morar, né? Ela conseguiu e ela casou mais com ele por isso e também pela companhia, porque o Mickey Jeans era gay. Então, eu acredito que naquela época, a Judy não estava precisando muito de sexo. Ela não estava. O que ela estava precisando era ter um lugar para morar, ter o que comer e recuperar a dignidade dela para poder voltar a viver com os 2 filhos menores. Ela amava aquelas crianças. Então, ela foi em busca disso em Londres, de um recomeço, né? Um fresh start, como dizem, né? Os americanos, um refresco ali, né? Um frescor, né? Um recomeçar. E ela tinha bastante planos, inclusive de uma autobiografia. Infelizmente, ela não conseguiu completar. Então, o que os comentários dos fãs conhecedores realmente da obra dela diziam envolviam mentiras em relação ao filme, mentiras contadas pelo roteiro do filme. Esse filme foi baseado numa peça norte-americana de sucesso até. Tem muitos fãs da Judy que gostam dessa peça e tem outros que não. Pelo que eu soube, eu não gosto de injustiça, sabe? Principalmente com mortos. Uma pessoa que está morta há 50 anos e não pode voltar para se defender, principalmente uma pessoa como ela, que passou tanta coisa maravilhosa para nós,
artisticamente, né? Uma pessoa que se deu por completo como artista e que era um ser humano do bem, né? Ela era uma mulher muito sensível, uma mulher apaixonada pelo público. Ela era uma mulher que não tinha estrelismos. Ela era totalmente acessível aos fãs e ela considerava os fãs amigos dela. E isso é verdade, né? Isso não era... tem artista que fala isso para poder vender disco, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas ela não, ela era assim mesmo. Ela era uma alma boa que foi muito sacaneada na vida. E é exatamente por isso que eu acho que ela merecia uma história contada com verdade. Tem passagens do filme que me deixaram chocadíssima, porque eu sei que não eram verdade, que não são verdade. Por exemplo, o trecho do filme em que ela pega os filhos, os dois filhos, a Lorna e o Joey, os dois filhos menores, porque a Liza já tinha a vida dela independente, né? Já estava fazendo o dinheiro dela no teatro e tudo mais, e a vida da Judy era com os dois filhos menores. Ela jamais pegou os filhos e largou, abandonou os filhos na casa do ex, do Sidney Luft. Ela jamais fez isso. Muito pelo contrário, a Judy, ela fez de tudo. Ela fez tudo que ela podia, possível e o impossível na vida dela, para ficar com aquelas crianças. Ela queria ficar com as crianças. Ela ansiava aquilo que a família era muito importante para ela. A família e o público. Então eu achei aquilo achei muita maldade colocar aquilo naquele filme. Muita maldade. Ela não conseguiu ficar com os filhos porque o vício já tinha danificado demais a cabecinha dela, sabe? O corpo dela já estava muito maltratado. Ela estava com uma cirrose já. Na época que ela morreu, ela já estava muito doente. Então, mesmo se ela não tivesse morrido pela dose acidental de remédios, né? Foi acidental, ela não duraria muito por causa da cirrose que tinha se desenvolvido nela. Ela estava muito frágil fisicamente, muito frágil. E tinha os problemas também de peso, né? Ela teve um problema muito sério com comida, com alimentação, com autoestima, sabe? Com autoimagem. Desde que ela começou a fazer filmes na Metro, porque ela era obrigada a secar. Ela era obrigada a secar para poder ser a estrela que os estúdios queriam que ela fosse. Eu dei uma paradinha, mas estou continuando. Então, essa foi uma das mentiras que essa eu achei a mais grave, porque você não pode, eu acho muita covardia mexer com o lado maternal de uma pessoa que era maternal. Outros erros, que foram erros bobos, na verdade, podiam ter sido resolvidos facilmente com uma pesquisazinha básica. A Liza Minnelli nunca chamou, ela não chamava a mãe de mom, ela chamava a mãe de mama, né? Isso pode parecer bobagem, gente, mas eu estou fazendo um vídeo sobre a Judy Garland. Então, e eu tenho amigos aqui no Facebook, cinéfilos, que gostam muito dela. Eu conheci estrangeiros também, pessoas muito bacanas, né? Da época do Orkut, inclusive, enfim. E outros eu conheci aqui no início do Facebook, tem mais de 10 anos, né? Que sabem disso e sabem que não é besteira. Eu acho que qualquer detalhe desses, qualquer detalhezinho, por mais bobo que pareça para alguns,
fazem de um filme melhor, né? Quando a Judy começa a ensaiar para as apresentações dela no Talk of the Town, né, o clube londrino com o qual ela assinou um contrato para um certo número de apresentações, a gente vê o pianista dela, né, que acompanha, colocaram um cara com uma outra cor de pele, né, tudo mais. Colocaram um pianista negro, se não me engano. Pianista negro e pianista não era negro. Por que fizeram isso, né? Por que não fizeram uma pesquisa? Uma pesquisa básica que podia salvar o filme aí de tantas bobagens, sabe? De tantas bobagens e tudo. Então, tem outras coisas também, sabe? Colocar o Mickey Deans como um bom moço, eu não achei legal. Não achei, que ele não era. Tem claro que tem outras coisas também, né? Sim, acabei de me lembrar. O Sidney Luft, o ex-marido da Judy, né, com quem ela teve os 2 filhos, Lorna e Joey, ele nunca foi visitá-la em Londres. Isso não existe naquela época, 68, 69, principalmente no último ano de vida dela. Ele não foi lá. Tem uma cena em que a Judy atende a porta e é ele. De onde tiraram isso? Sabe? Pra quê? Pra que inventar essas coisas? Outra história ficcional também que é ficcional, nunca existiu, foi o trecho em que ela, saindo do clube, né, depois de uma apresentação, ela encontra 2 fãs britânicos, ingleses, apaixonadíssimos por ela e tudo. E ela, muito sozinha, né, muito carente e tudo mais, ela convida esses 2 fãs para jantar com ela. Isso não aconteceu. Essa é uma história ficcional. Tá? Aí muita gente vai falar, Daniele, mas toda cinebiografia tem história ficcional, toda cinebiografia tem coisas que não são verídicas e tudo mais. Gente, mas eu acho que tudo tem um limite, sabe? Tudo tem um limite. Quando você vai contar a história de uma pessoa, de um ícone, né? Uma pessoa que passou por esse mundo, né? Uma pessoa que marcou tantas gerações e que continua aí conquistando a nova geração tá aí, ouvindo, vendo os filmes dela e tudo mais. Tem que haver uma responsabilidade, né? O filme do Queen teve vários erros terríveis. Um deles, foi um dos maiores erros, foi ter colocado o Fred Mercury como primeiro integrante da banda a fazer carreira solo, que não é verdade. Mas eu não vou falar sobre o filme do Queen, não é o assunto. E é isso, gente. É isso que eu tinha para falar. Eu acho que principalmente a história dela ter largado os filhos na porta do ex-marido, sabe? Acho que foi uma maldade muito grande. Acho que ela não merecia isso. Ela merecia um filme mais sério. Ela merecia um filme com fatos e menos histórias ficcionais e mentiras. A única coisa que salva o filme de desastre total, na minha opinião, é a atuação da Renée Zellweger, que está dividindo opiniões. Tem pessoas que odiaram e tem pessoas que amaram, tem pessoas que gostaram e tudo mais. Eu gostei do trabalho dela, falo inclusive como atriz. Se eu tivesse recebido um convite desses,
Eu teria tremido na base, porque é muito difícil interpretar um ícone. Muito difícil, porque você não pode fazer uma caricatura e você não pode imitar. Você tem que se tornar a pessoa. Eu acho que a Renée fez tudo o que ela pôde fazer. Tudo que ela pôde. A gente sabe que os olhos da Renée Zellweger são bem apertadinhos, né? Quase desaparecem. Fizeram uma maquiagem ali, ficou muito legal, né? Os lábios grossos ela já tinha, tudo mais. Acho que ela fez um trabalho legal com a voz. A voz da Renée é uma voz extremamente aguda, e ela mudou bastante a voz, né? O trabalho de corpo eu achei muito legal. Acho que em determinados momentos dela, principalmente no final, quando ela tá com aquele vestidinho preto que ela canta Over the Rainbow, ela poderia ter feito mais maneirismos, né? A questão do microfone, que a Judy tinha mania de jogar o microfone para cima do ombro, né? E coisas assim. Mas ela fez um trabalho muito bem feito, um trabalho que eu respeito muito mesmo. Não foi magistral, mas foi um trabalho bom. Magistrais são os trabalhos da Tammy Blanchard e da Judy Davis, no filme feito para TV Me and My Shadows, Life of Judy Garland, né? Eu e Minhas Sombras, A Vida com Judy Garland, que é baseado no livro da Lorna Luft, a filha do meio da Judy. Ali vocês vão encontrar trabalhos magistrais de atrizes fantásticas. E dificilmente, eu não vou dizer nunca porque eu não tenho essa pretensão, mas dificilmente a gente vai ver alguma atriz superar tudo que a Tammy, que viveu a Judy na adolescência, foi um trabalho muito bem feito, e o trabalho que a Judy Davis fez, sabe? A gente não vai ver mais isso, porque aquilo realmente foi uma coisa fora de série. A entrega delas, elas se tornaram realmente Judy Garland, o que é muito difícil em qualquer personagem que tenha se tornado um ícone do século XX. E a Judy Garland, gente, para vocês terem uma ideia da